Being recorded. Não Ok, tinha. aqui estamos prontos já. Bom, gente, bom dia mais uma vez. É muito bom estarmos aqui juntos, reunidos, apesar da distância, mas nós estamos próximos, apesar de tudo. Graças a Deus. Hoje nós vamos comentar juntos, espero aqui que a gente possa refletirmos juntos sobre a parábola do festim de bodas. É uma parábola muito interessante. Eu sei que eu já fiz esse mesmo estudo no SECA e no CEF. E no C, eu acredito que eu já tenha feito, mas eu acho que eu fiz um estudo juntando com a Páscoa, falando da Páscoa e do festim de bodas. Não me lembro se eu falei especificamente do festim de bodas, né? Mas hoje aqui nós vamos tentar juntos entendermos um pouco dessa fala de Jesus. Bom, como nós sabemos, dos métodos que Jesus usava eram as parábolas, né? Essas historinhas que ele usa comparando o dia a dia das pessoas, o dia a dia dos trabalhadores, das donas de casa, dos pais de família, das mães de família. E nessa comparação, ele ia tentando mostrar aquelas crianças, né? Porque ainda hoje nos comportamos como crianças perante a toda a sabedoria do universo. E por essa razão, o evangelho de hoje é tão apropriado. Vinde a mim, as criancinhas. Jesus está sempre nos acolhendo a nossa inocência, a nossa ignorância, a nossa simplicidade. Com paciência, espero que a nossa boa vontade para que possamos juntos, cada vez mais, darmos um passinho a mais neste caminho da evolução do espírito. Então, como disse, Jesus falava através de parábolas, de historinhas, né, contadas. E eu acho que ele fez algo que a gente pouco percebe, pouco pode imaginar quando a gente está estudando essas parábolas. De uma maneira geral, quando a gente está estudando todo o Evangelho. Jesus não escreveu nada, Jesus não deixou nada escrito. As pessoas que ouviram e acompanharam Jesus no seu dia a dia, eles escreveram. E com isso, eles deram a sua visão daquilo que Jesus falou, a sua interpretação. E isso é, da parte de Jesus, muito generoso. Por quê? Porque somos crianças. Estamos num processo evolutivo. A nossa maneira de ver as coisas muda. Ela se aprimora, graças a Deus. Nós não podemos escapar da lei do progresso. E esse aprimoramento também faz parte, essa visão, essa interpretação daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus viveu. Né? Tantas religiões ligadas ao cristianismo têm interpretações um pouco diversificadas sobre aquilo que Jesus falou. E Jesus vai nos auxiliando, enviando os seus mensageiros, os seus mestres da palavra, e de tempos em tempo nasce aquele que pode nos ajudar a entender um pouco mais. Os pais da igreja, por exemplo, e tantos outros, né, que já veio aqui à Terra na missão de fazer com que nós possamos compreender esse manual de vida que Jesus nos deixou, apesar de não ter escrito nada, mas nos deixou o seu exemplo, a sua vida, os seus passos na Terra.
E graças a Deus também chegou o tempo do Consolador. No tempo em que a humanidade se sentia preparada, o Consolador chega para nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que foi dito, e ainda nos ensinar coisas novas. E é com a luz da doutrina espírita, com a luz dos ensinamentos espíritas, que nós hoje vamos tentar desvendar um pouco mais dessa passagem, né? Hoje vamos falar dessa passagem que retrata uma festa, né? Uma festa de noivado. Imaginemos que naquela época poderia ser um acontecimento ímpar, uma festa como essa. Por quê? Porque era uma festa que durava vários dias. Era um acontecimento que as pessoas se reuniam daquela comunidade, geralmente uma comunidade pequena, e ali matavam-se vários animais, né, para que pudessem fazer aquele banquete maravilhoso. E as pessoas se reuniam ali durante alguns dias e era uma festa muito bonita, profunda, muito significativa, a união de duas pessoas, né? Já falamos outras vezes que sempre o mestre tenta, durante as suas passagens, e não só no Evangelho, mas em toda a Bíblia, a analogia do matrimônio com a relação de Deus com a humanidade. Então, por essa razão, ele usou essas passagens que fala de casamento, como das virgens, das 10 virgens também, que fala de casamento, de festa, né? Mas vamos aqui, então, entrarmos diretamente na parábola que está lá em Mateus capítulo 22, do 1 ao 14, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, certo? Então, vamos lá, a passagem. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou os seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei o meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito servar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, uns para sua casa de campo e outros aos seus negócios. E outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou as suas cidades. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores indo, então, pelas ruas, reuniram todos aqueles que se encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas. Eles sentaram à mesa. O rei entrou em seguida, para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhes disse: meu amigo, como entrastes aqui, sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servidores: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá
pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, meus irmãos, aqui é a parábola. Pode parecer assim um pouco estranha para nós essa passagem, porque, desculpe, porque retrata costumes da época. Retrata costumes da época, embora fale de uma festa de casamento. Embora fale de uma festa de casamento, uma coisa muito comum também. Mas é estranho, porque se a gente parar para analisar, a gente vai ver que o rei prepara uma grande festa, de uma grande fartura. Ele manda matar bois e manda servar os animais, né? Aqueles animais é preparado durante algum tempo, ali no curral, comendo uma comida apropriada para que ele seja limpo o seu sistema para que depois aqueles animais sejam mortos e servidos, preparados, né? Realmente é um grande banquete. Mas ele convida determinadas pessoas que não fazem questão de ir a essa festa, ignoram essa festa, esse convite. Alguns vão para suas casas de campos, outros vão cuidar dos seus negócios, mas o interessante é que, e esquisito, né, da palestra e da parábola, e todas as parábolas de Jesus têm sempre aquelas coisas assim um pouco esquisitas, mesmo para a época em que ele contou, é que alguns até pegaram aqueles enviados, os servidores, que ficaram encarregados de convidar, de fazer o convite para uma coisa tão boa, que é uma festa de casamento, e os mataram, torturaram e mataram. Então é muito estranho, poxa, a pessoa vai convidar você para uma festa e você mata, né, o emissário. Muito estranho. E depois ele manda convidar, ele diz, olha, obviamente ele vai, o rei se revolta com aquilo, manda exterminar aquelas pessoas. Vemos claramente aí, na parábola, a lei de destruição. Tudo passa, comportamentos da humanidade, digamos assim, passa através do progresso, da lei do progresso, juntamente com a lei de destruição, tudo passa. Nós vamos entender que muitas civilizações do passado, com seus costumes e tradições, se foram, acabaram. Vamos imaginar então esse rei como Deus, o seu filho, o noivado, como Jesus, né? Já falávamos em outro estudo, que é o estudo das 10 virgens, que a noiva seria a própria Terra, o próprio planeta Terra. O casamento de Jesus com a Terra, seu Pai, o Deus poderoso, Deus todo-criador, todo-poderoso. E na parábola das 10 virgens, a humanidade seria as virgens, as 10 virgens. Já comentamos isso na parábola das 10 virgens. Mas serve aqui para que a gente possa também entender um pouco dessa situação. Então, nesse contexto dos convidados, vamos entender as diversas comunidades, povos e civilizações que já vieram, deram sua contribuição, mas que também já se foram, já passou. A sua contribuição ficou, coisas boas e coisas não tão boas, coisas ruins, mas tudo já passou. Como essas civilizações que foram, como esses convidados que foram exterminados pelo rei, certo? E aí ele manda convidar todas as pessoas que estão na rua, mendigos, servos, qualquer pessoa. E todos são convidados, e o interessante é que, nesse caso, quase todos aceitam o convite do rei e entram na sala da festa e sentam à mesa. Mas uma coisa muito estranha também acontece.
De repente, quando o rei entra na sala do jantar, ele se depara com alguém que não está com uma vestimenta adequada para a festa. Aqui ele se refere a. Estão pedindo para falar um pouco mais alto, né? Então eu vou me aproximar aqui um pouco mais do microfone. Alguém pode me dizer se melhorou? Ok. Então essa pessoa, né, entra na festa e ela não está com a roupa adequada. Ela não está com a vestimenta apropriada para esta festa. E ele diz, né, notando esse homem, meu amigo, como você entrou aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem fica calado, o homem não diz nada, o homem não tem como reagir àquela interrogação. Mas aí a gente fica um pouco estranhando a situação, porque veja bem, será que não foi um pouco incoerente do rei? Porque ele mandou chamar todos que estavam na rua. Ele mandou chamar mendigos, ele mandou chamar servos, senhores, pais, mães, ele mandou chamar todos. Será que o mendigo tinha a obrigação de ter uma roupa apropriada para ir para essa festa? Fica a pergunta. E o bom das parábolas de Jesus é realmente essa indagação, essa dúvida que vai construir o sentido desses ensinamentos. Pois bem, interessantemente, somente este homem, em particular, não estava com a roupa apropriada. E o mais interessante também é que ele manda que os seus servidores amarrem as mãos e os pés dessa pessoa e o atire para fora do local das núpcias, né? Onde haverá choro, trevas, ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entender de acordo com, lembrando daquele outro estudo das virgens, e a gente vai tentar fazer essa analogia. Se o noivo dessa festa é Jesus, se a noiva é a Terra, o planeta Terra, se os convidados somos todos nós, é muito importante que a gente entenda que essa festa já tinha sido preparada. Pois lá no comecinho da parábola, ele, o rei, deixa bem claro e diz: eu preparei o meu jantar. O festim de núpcias está todo preparado. Ou seja, a festa vai acontecer. Ela vai acontecer. Resta saber quem vai participar dessa festa e quem não vai participar. Mas acontece que para participar dessa festa, mesmo tendo todos os convidados, pessoas simples, importantes, humildes ou não, esses convidados devem ter uma roupa apropriada, a roupa nupcial. Porque senão, essa pessoa vai ser expulsa deste ambiente. E nós espíritas, já estudamos diversas vezes, várias vezes, nas obras, na codificação, que a Terra está passando por um processo de transição, saindo de uma categoria de mundo de expiações e provas, adentrando a um outro estágio, a uma outra categoria, chamado mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, nós podemos aqui, em analogia à parábola, entender
que é essa festa de noivado. Essa grande festa, esse grande jantar, esse grande banquete. Mas que nem todos poderão participar. Somente aquelas pessoas que acompanharam o estágio evolutivo que o planeta exige numa mudança como essa. Quando um planeta passa de um estágio moral no percurso da sua evolução para um outro estágio, todos têm que acompanhar. Todos têm que estar em concordância, afinado como as cordas de um violão, como a gente viu aqui mais cedo, para que não haja um desconforto, um desafino. E aqueles, obviamente, que não estão em condições, qualquer um de nós que não esteja em condições de habitar esse planeta regenerado, seremos convidados pela misericórdia de Deus a irmos a um outro lugar, preparados para nós, de acordo com a nossa condição evolutiva, para que não sejamos postos de lado e para que possamos também continuar nesse estágio evolutivo. E, ao mesmo tempo, para que não possamos atrapalhar aqueles que já estão um pouco mais adiantados. Então, esse choro e ranger de dente que ele está falando aqui na parábola são aquelas pessoas que não vão poder participar desse planeta regenerado. Mas a misericórdia divina abriga esses seres, esses espíritos, essas criaturas criadas por Deus, que somos todos nós, filhos de Deus, abriga em lugares apropriados, em esferas apropriadas ao seu estágio evolutivo. Obviamente, o choro e ranger de dente, e ele fala, refere-se a uma tradição da época quando uma pessoa era expulso de uma comunidade em que vivia, por algum crime cometido. Isso era uma tradição da época quando você fazia parte de um clã, de uma tribo, e por algum motivo você se envolve em um eventual crime. E uma das condenações, e eu acredito que para aquelas pessoas seria a mais cruel de todas, seria a expulsão da tribo, do clã. Você era deserdado. Então você era atirado às trevas exteriores. Trevas porque você estava distante daquelas pessoas que você amava, daquelas pessoas que você conhecia, dos familiares, amigos, e você ia para lugares estranhos. Era como se fossem as trevas, você estava no escuro, você não sabia quem você ia encontrar pela frente. Choro, obviamente, o sofrimento que essas pessoas iriam se deparar por serem expulsas de sua comunidade, de suas tribos, de seu clã, e ranger de dentes, referindo-se às feras que eles iriam encontrar pela frente. Então, Jesus faz essa analogia de uma tradição de punição que existia na época, né? A pessoa era expulsa da sua tribo caso cometesse algum crime, e aí ele faz essa analogia com relação a esse estágio em que viveremos e que estamos vivendo até nesse período da humanidade, em que alguns são convidados a não mais reencarnar no planeta Terra e vão reencarnar em outras esferas, dando continuidade ao seu estágio evolutivo. Pois bem, meus irmãos, para entender um pouco sobre essa vestimenta nupcial, porque, como havíamos comentado antes, será que o mendigo que estava ali na rua, jogado, que não pediu para ser convidado, mas foi convidado, será que ele tinha obrigação de ter essa roupa tão importante para participar desse jantar? Né? E aí,
nós vamos ler alguns trechinhos aqui do Evangelho para que a gente possa fazer uma analogia e, ao mesmo tempo, compreender de que roupa é essa, de que traje nupcial é esse que Jesus estava falando quando contou essa parábola para os seus discípulos. Lá em João, capítulo 19, versículo 23, é falado que a túnica, a roupa de Jesus, era uma roupa diferente das outras. Era uma roupa sem costuras, sem remendos, sem fragilidade, porque se a gente for analisar uma costura de uma roupa, é um lugar aonde a gente vai ter mais facilidade de rasgar aquele tecido. Por quê? Porque ela está unida ali por uma costura. Então fica mais fácil você rasgar, você destruir uma roupa pela costura, não é verdade? Mas só que João faz questão de dizer, ao definir a túnica de Jesus, como uma túnica sem costuras, sem fragilidades, tecida como uma peça única, como só uma peça, de alto a baixo. Isso, meus irmãos, se nós formos procurar entender com a visão aí das costureiras, das pessoas que sabem é, costurar e fazer roupas, homens e mulheres que têm aptidão para fazer roupas, nós vamos saber que era uma roupa, uma túnica bem forte, bem resistente, que podia ter as intempéries que fosse, as tempestades que fosse, as, a, as mudanças de temperatura que fosse, mas ela ia durar muito, porque ela não tinha costuras. Ela era feita de uma peça única, moldada de uma forma que não precisaria de costura. Nesse sentido, nós sabemos que João não está se referindo à roupa física, a um tecido, mas algo mais, algo diferente. E ele aqui está nos dando uma dica com relação a essa passagem da parábola do festim de núpcias. Era importante que João, com o seu estilo espiritualista, místico, no seu evangelho, desse pistas de que, de que tipo de túnica era essa que Jesus estava falando na parábola do festim de bodas. Era importante. João, que no seu evangelho nos dá tantas dicas preciosas, João, que no seu evangelho faz o anúncio da vinda do Consolador prometido, ele dá muitas dicas que foge ali do estilo dos outros evangelhos, que são mais parecidos, né? Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. João foge mais aquela visão mística de Jesus, mais espiritualista, mais espiritualizada. E com relação à túnica, ele fala isso. Poxa, a túnica de Jesus era muito resistente. Não tinha costura. Poderia ter as intempéries que fosse do tempo, e essa roupa iria durar bastante. Bem, meus irmãos, aqui nós já estudamos sobre isso. Muitos de vocês já estudaram sobre isso. E essa túnica de Jesus é muito especial. Tanto que lá na Transfiguração, os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, ao se deparar com aquela transfiguração no alto do Tabor, aonde Jesus se encontra espiritualmente com Elias e Moisés, eles olham e se deparam com uma situação estranha, muito estranha. Eles veem o corpo de Jesus brilhar, o seu rosto resplandecer como o sol e as suas vestes se tornarem alvas como a luz. Obviamente, meus irmãos, o que aconteceu naquela passagem lá em Mateus, capítulo 17 de Mateus, foi que aqueles
3 discípulos adormeceram e se depararam, projetados certamente de seus corpos físicos, se depararam com a visão de Jesus em perispírito, juntamente com Moisés e Elias no alto do Tabor, e ao mesmo tempo se depararam com a beleza do perispírito de Jesus. Aquele corpo perispiritual, aquelas roupas brilhantes como o sol, o seu rosto resplandecente, a sua túnica alva como a luz. Então aqui mais uma vez também temos um pouco da pista, né, de que nós estamos falando do perispírito. A túnica nupcial, essa túnica de Jesus, qual João se referia, a transfiguração de Jesus no alto do Tabor, no monte, junto com Tiago, Pedro e João, é a referência do perispírito. E aí, a gente, sabendo que essa túnica nupcial é o nosso perispírito, a gente vai ter que entender um pouco do perispírito também, através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. A gente vai ter que procurar entender um pouco mais sobre isso, para que a gente possa compreender por que ao participarmos dessa festa, desse banquete nupcial, dessa terra regenerada, sim, nós teremos que ter uma túnica apropriada. Nós teremos que ter um perispírito apropriado. E aqui Emmanuel, no livro Roteiro, nos fala que o tecido sutil da roupagem espiritual é o perispírito. Ele nos fala que o perispírito é o tecido sutil da roupagem espiritual. Então, Emmanuel já nos dá uma dica de que o perispírito é essa túnica. Organismo delicado, de extremo poder plástico, que se modifica sobre o comando do pensamento. Se modifica sobre o comando do pensamento. Bom, se esse tecido sutil que reveste o nosso espírito é um organismo delicado de extremo poder plástico de modificação, de se adaptar, de se adequar, e essa modificação e esse desenvolvimento é comandado pelo nosso pensamento, então aí nós já entendemos que todos aqueles convidados, mendigos, senhores, servidores, todos eles tinham condições de tecer um tecido apropriado para participar de uma festa nupcial através do seu pensamento, através do seu condicionamento moral. Então agora não fica tão estranho essa compreensão de, poxa, como um rei vai exigir que um mendigo tenha uma roupa adequada para participar dessa festa? Sim, ele pode sim exigir, porque essa roupa é preparada pelo poder mental através da condição moral de cada um daqueles convidados. Emmanuel deixa bem claro. João deixa bem claro quando fala do tecido, da roupagem de Jesus, do perispírito de Jesus. Um perispírito muito especial. E aqui Emmanuel também faz com que a gente possa aclarar o entendimento dessa palestra, dessa passagem. Ainda no mesmo livro, ele continua dizendo: nossos impulsos, emoções, paixões e virtude nele, nessa roupagem, no perispírito, nele se expressam
fielmente. Tudo que nós sentimos, os nossos impulsos emocionais, as nossas paixões, as nossas virtudes, reflete no espírito, modificando assim essa roupagem. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoramos nas esferas da luta carnal, ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a. Olha aqui, Emmanuel dizendo que nós temos condições de embelezar o nosso perispírito, de torná-lo alvo e resplandecente, a fim de preparar. Veja que Emmanuel está dizendo que todo esse processo, esse percurso que nós estamos fazendo, nessas caminhadas, nessas diversas encarnações, nós estamos preparando a nossa túnica nupcial, a fim de preparar essa túnica, segundo o ensinamento de Jesus na parábola do festim de bodas, a nossa veste nupcial para o banquete dos serviços divinos. Ser mais claro, Emmanuel simplesmente aqui nessa passagem do livro Roteiro, Emmanuel desvenda toda essa questão da roupa nupcial. É o nosso perispírito. Desculpa. É o nosso perispírito, nosso corpo perispirítico. E que nós estamos preparando a cada dia, a cada encarnação, a cada experiência vivida. Nós estamos preparando essa indumentária para participarmos desse banquete, dessa terra regenerada, desse planeta que vai sair de expiações e provas para um planeta melhor. Então, aqui o nosso perispírito ele sofre essa modificação, certo, gente? O nosso perispírito é essa indumentária, é essa vestimenta que nos apropria a participarmos desse banquete. E para compreender melhor um pouquinho, já estudamos várias vezes sobre isso, mas eu fiz um pequeno gráfico aqui que ajuda. Seria interessante que todos pudessem estar vendo o gráfico do PowerPoint aqui, porque é bem mais expressivo do que as palavras. E para aqueles que não estão conseguindo ver, eu acredito que deve ter uma aí para quem está no celular, é uma janelinha aí no topo, tem uma imagem de uma telinha, né, de uma televisãozinha, é só clicar aí que dá para conseguir visualizar a imagem compartilhada do PowerPoint. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai ver, eu retratei aqui o espírito, esse foco de energia, né? Aqui no formato de uma luz. Aqui nós temos o espírito. Mas o espírito, ele não está sozinho, ele não está assim, despido, ele tem uma vestimenta. E nós aprendemos, né, aqui que os seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material, a definição que o livro dos Espíritos nos dá dos espíritos, né, eles têm um revestimento, eles têm uma indumentária em que aprendemos com André Luiz, e essa indumentária chama-se corpo mental. O corpo mental é um envoltório sutil da mente. Esse é o corpo mental. O envoltório é como se nós tivéssemos um revestimento do nosso espírito, para que pudéssemos ter essa individualidade. Digamos assim, numa linguagem mais simplória, para mantermos a nossa individualidade, nós temos o corpo mental, certo? Mas aí, quando a gente tem um planeta, quando um espírito vai para um planeta determinado, né? Digamos assim, as pessoas que chegaram de Capela até a Terra, nós vamos ver na obra,
Caminho da Luz, que espíritos que não acompanharam a evolução do planeta Capela, no sistema Capela, um planeta que estava muito parecido com o que nós estamos passando hoje, nessa transição planetária, aqueles que não conseguiram participar do festim de bodas daquele planeta, da festa de núpcias daquele planeta, eles foram convidados a ir a um outro planeta e vieram para a Terra, foram recebidos pelo Cristo, né? Então aqui nós vamos retratar que quando um espírito se aproxima de um planeta, ele tem que ter uma vestimenta adequada para habitar nesse planeta, o que nós chamamos de perispírito, certo? É o modelo organizador biológico. Nós sabemos que o perispírito é um corpo de, feito com o fluido cósmico universal de cada globo, de cada planeta. É por isso que o espírito pode habitar naquele planeta, porque ele se revestiu com um corpo adequado às condições exigidas pelaquele globo, pelaquela esfera, pelaquele planeta. Assim como um mergulhador, ao adentrar nas profundezas do oceano, ele tem que se revestir de uma roupa adequada para que ele possa respirar por baixo d'água. Assim, um espírito, ao chegar num planeta, ele tem que se revestir com um perispírito adequado àquele planeta, essa vestimenta do planeta. Então, ao entrar nesse planeta, ele vai reencarnar. Então, ele tem um corpo feito, preparado, administrado pelo perispírito, de acordo com como é o perispírito, porque é a condição apropriada para se habitar a cada planeta. O corpo é o reflexo desse perispírito. Corpo físico, temos aqui o perispírito, o corpo mental e o espírito. Veja aqui, meus amigos e amigas, que nós temos os corpos de uma maneira simples. Nós temos aqui o corpo físico, mais denso, o perispírito, o corpo mental e o espírito. O corpo físico diz, entre o céu e a terra, André Luiz fala sobre o corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta e, deste modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Então, nós dependemos, sim, do nosso corpo perispirítico, porque tudo que é refletido no perispírito também é refletido no corpo físico. Ele é mantido pelo corpo espiritual. Então, aqui já dá uma dica para a gente que as doenças também começam muitas vezes, no corpo perispirítico. E aí se manifesta no corpo físico. Escrevendo acerca do corpo espiritual que Allan Kardec denominou perispírito, a evolução a dois mundos, André Luiz faz a analogia do corpo perispirítico, quando ele fala em corpo perispirítico, corpo espiritual, ele está se referindo ao perispírito. E aqui eu coloquei essa notinha para que a gente possa entender que quando ele se refere a corpo espiritual, é a mesma coisa que quando Allan Kardec se refere ao perispírito. A morte, o desencarne, é mais ou menos a perda apenas do corpo físico. É a perda do corpo físico. Então, quando o corpo físico se vai, nós temos ainda o perispírito, o corpo mental e o espírito. Isso é a morte, é o desencarne. Perdemos o corpo físico apenas. No exílio, e aqui nós vamos entender, compreender melhor essa parábola, essa questão do atai os pés e as mãos e atira as trevas exteriores, aonde vai ter choro e ranger dente, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus se referia ao exílio, aquele momento em que alguns poucos espíritos que não estão em condições adequadas por conta da sua moral não tão evoluída, de habitar num planeta modificado, um planeta que saiu de um estágio e passou para um degrauzinho melhor,
Saiu de um mundo de expiações e provas e passou para o degrauzinho do mundo de regeneração. Então, esses poucos espíritos serão convidados a se retirar desse globo e serão abrigados pela misericórdia de Deus em um outro planeta, para que eles possam dar, para que possamos dar continuidade ao nosso crescimento, à nossa evolução. Sabemos que muitos de nós que, porventura, não possamos continuar no planeta regenerado, vamos, de certa forma, contribuir com a evolução de outros globos. Aqueles que vieram de Capela, que formaram aqueles 4 povos importantes, né? Os hebreus, os egípcios, os indianos e a classe os áridas, né? Eles contribuíram em muito para a evolução do planeta Terra. De cara, eles modificaram a condição física e biológica do planeta. Porque ao chegar aqueles espíritos mais evoluídos do sistema Capela e ao reencarnarem nos corpos neandertais, daqueles papais e mamães neandertais, eles já modificaram a raça. E aí nasce o Homo sapiens sapiens, né? Porque o Neandertal era um Homo sapiens, mas depois que os capelinos vieram e reencarnaram naqueles corpos, o seu perispírito um pouco mais adequado, por causa da sua condição mais evoluída do que os terráqueos da época, os neandertais, constituir um corpo mais melhorado. Né? Então, por isso que a gente vê aquela diferença dos corpos dos neandertais para os corpos dos Homo sapiens sapiens. Tem uma diferença bem plausível. Mas no exílio é justamente o que a gente tenta representar nesse gráfico. Você perde o corpo físico com a morte física, e você é convidado a se retirar do planeta e vai ser levado a uma outra esfera. Obviamente, o seu corpo perispirítico, seu perispírito, fica no planeta, porque ele pertence ao planeta. Ele foi feito com a matéria do planeta. O perispírito, aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 94, diz que o espírito tira o seu invólucro semimaterial do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como nós mudamos de roupa. Não poderia ser mais claro. Kardec, nas suas perguntas, e os espíritos que ajudaram na codificação, não poderiam ter sido mais claro em dizer que o nosso corpo perispirítico do material, do fluido universal de cada globo. Quando passamos de um globo para outro, numa situação como essa, por exemplo, ou numa situação quando um espírito muito evoluído vem até nós em uma missão de nos ajudar de uma certa forma, ele tem que compor o seu perispírito do fluido, do material, do fluido cósmico universal do globo terrestre. Ao sair da Terra e retornar para as esferas evoluídas, esse espírito evoluído, ele deixa o seu perispírito, digamos assim, o seu corpo perispirítico no globo e compõe. Ele vai aqui, como a gente vai ver aqui, né? O espírito é o princípio inteligente do universo. O plano terrestre é o seio tépico da vida, em que o princípio inteligente do espírito deve nascer, medrar, florir, amadurecer em energia consciente. Mas ao sair, como vimos aqui, ao sair, nós deixamos essa túnica perispirítica, né? Do material que foi composto essa túnica no globo, mas estamos em corpo mental. Estamos em espírito e corpo mental.
ao nos aproximarmos de um outro globo, vamos compor uma túnica, uma nova túnica, sempre de acordo com a evolução espiritual, essa túnica. Mas o material para compor essa túnica é extraída de cada globo. Por isso que se aquele convidado estava naquela festa com uma túnica desapropriada, resumo, o que Jesus queria contar na parábola é que não tem como burlar os planos, não tem como entrar de penetra nessa festa. Se você não está em condições de participar dessa festa, desse banquete, você é convidado a se retirar. Porque moralmente você não vai conseguir compor com a matéria fluídica daquele globo uma túnica em acordo com a evolução daquele globo. Então você é convidado a se retirar e a misericórdia divina lhe coloca em adequação, lhe coloca em um globo, em uma esfera, aonde você vai sim se adequar e conseguir continuar, dar continuidade ao seu processo evolutivo, ao nosso processo evolutivo. Ao mesmo tempo, vamos também contribuir com a evolução daquele globo. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. No caso de um exílio, para que um espírito deixe aquele planeta e vá para uma outra esfera, eles têm que ser acolhidos por um Cristo daquela esfera, como Jesus acolheu os do sistema de capela. Bem, meus irmãos, não teremos mais tempo de aprofundarmos mais, mas a questão é que essa grande comoção que estamos vivendo hoje trata-se dessa transição planetária. Né? E o mundo dos espíritos, como diz aqui na Gênesis, ele também sente tudo isso. É um reflexo. O mundo dos espíritos é um reflexo do que acontece aqui no mundo físico. Tudo que acontece aqui também reflete no mundo dos espíritos. Não pense que toda essa comoção que estamos vivendo neste momento de transição planetária é sentida somente pelos encarnados. Não. Os espíritos no plano espiritual também sentem toda essa comoção desse período de transição, porque todos nós estamos, de uma certa forma, tentando consertar a nossa vestimenta nupcial, o nosso corpo perispirídico, que é composto de acordo com a evolução de cada indivíduo, de acordo com a condição moral de cada indivíduo. E se a gente não consegue ver essas costuras se adequando na nossa túnica perispirítica, a gente tem que fazer o possível, o máximo do possível, através do conhecimento, do estudo, do crescimento, da evolução moral, para adequar a nossa vestimenta, a nossa túnica, a este novo planeta, a esta nova terra, novos céus e nova terra, como diz na Bíblia, novos céus e nova terra, a este grande banquete nupcial que já foi preparado. A festa vai acontecer, não importa, vai acontecer. O noivado de Jesus com a terra vai acontecer. Resta nós, os convidados para esse grande banquete, estarmos em condições de participarmos dessa grande festa, desse grande banquete, com a roupa adequada, com o nosso corpo perispiritual em adequação a este novo mundo regenerado. Um mundo de paz, um mundo de mais justiça social, um mundo mais fraterno. Então, tudo o que diz contrário a tudo isso, a um mundo mais fraterno, a um mundo de justiça social, porque Jesus veio para os que sofrem. Para os que sofrem.
E nas injustiças nós vamos vendo todo o sofrimento, essa desigualdade de povos, né? Então, Jesus veio para que nós tivéssemos vida plena. Vida plena é uma vida em plenitude, não é uma vida pela metade. É uma vida em abundância. Abundância não é no sentido material. Sim, o sentido material conta, claro, não podemos ser alheio a isso. Mas é abundância no sentido pleno. E plenitude significa matéria, espírito. Plenitude é tudo, é o mundo material, é o mundo espiritual. Tudo se plenifica neste mundo regenerado, em rumo a um mundo feliz, porque a evolução continua, não é? Então embora a gente não possa concluir todo esse estudo hoje, mas eu agradeço a presença de todos, espero que a interpretação da parábola tenha sido satisfatória e que a gente possa, cada vez mais, através do estudo da doutrina espírita, através dos cursos que a casa oferece, cada vez mais poder se aprofundar nesse conhecimento sobre o perispírito. E aí a gente vai, com isso, podendo interpretar melhor essas passagens do Mestre. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e vamos, nesse momento, agradecer a Jesus, a Deus, pela oportunidade de termos essa doutrina consoladora e esclarecedora que nos faz refletir melhor sobre as palavras de Jesus, sobre os passos que ele aqui na terra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã de domingo. Muito obrigado pelos amigos que aqui se encontram, familiares. Muito obrigado pela paz de espírito. Dai-nos força e coragem para que possamos vencer as nossas dificuldades com sabedoria e paciência. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Charles. Obrigada a todos. Tenham um ótimo fim de domingo. Obrigada, Charles. Muito bom.